Fala, Clóvis, tranquilidade, olha aí, ó, mais um vídeo vagabundo aqui pro canal, hein, começou, tá bom? Olha aí, ó, o vídeo de hoje tá brabo, filho, o vídeo de hoje, porra, eu tô empolgado, porque é um assunto que eu amo, um assunto que eu adoro, e quem não ama, essa é a pergunta. Chespirito, o Chavo del Ocho, Chapulín Colorado, la porra toda. Mano, não sei se vocês estão sabendo, saiu uma série contando a história da vida de Roberto Gomes Bolaños, o Chespirito. Cada semana sai um capítulo novo e eu tô viciado, mano. Eu estou igual um viciado em Ice, como diz o Fantástico. Toda semana eu fico, porra, mas por que não bota todas de uma vez? Agora a gente se acostumou a assistir série de uma maratonada só, entendeu? Agora, porra, uma semana de cada vez um episódio é tão doído, é tão doloroso. Parece que nós estamos nos anos 90 de novo. Mas eu não tô aqui pra falar da série especificamente, eu tô aqui pra fazer aqueles vídeos de biografia, tá legal? Aqueles vídeos onde eu conto a história inteira e dessa vez desse gênio mexicano, Chespirito. Vamos a contar historias de personas comunes. Una niña que va a andar por ahí con un niño bien latoso. La ternura de un niño huérfano y desprotegido. Es el globero más malhumorado del mundo. Nosotros lo vamos a llamar Don Ramón. ¡Ay! Me asustaste. Fue sin querer queriendo. Antes de começar, de fato, eu quero lembrar que essa semana, mano, eu tô indo pela primeira vez pra África, cara. Vai começar a turnê do Tons de Comédia pela África, cara. É a primeira vez que eu vou lá, eu tô muito empolgado, mano. Vamos pra Cabo Verde, vamos pra São Tomé e Príncipe, vamos pra Angola, vamos pra Moçambique, tá legal? Vamos pra aquelas ilhas de Portugal também, Madeira, Açores. Moleque, eu tô animado, filho. Eu tô empolgado. Pelo amor de Deus, galera da África, alguém aí tá assistindo esse canal? Comenta aqui, me manda informações. Eu quero saber o que é que eu tenho que ver, o que é que eu tenho que fazer. Me mande informações do país. Eu quero chegar aí como um local, entendeu? Eu quero chegar aí como se eu não fosse um branco de merda. Tons de Comédia é o show onde eu, um brasileiro, Gilmário Vemba, um angolano e Hugo Souza, um português, nos reunimos pra fazer stand-up na língua portuguesa. Mano, a gente foi pra Europa, lotamos teatro na Europa inteira, o bagulho foi lindo, o show é muito engraçado. Agora estamos indo pra África e em agosto chegaremos ao Brasil. Brasileiros, não vacilais. Os ingressos estão todos aqui, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Campinas, Guarulhos, Barueri. Meu irmão, tem cidade pra caralho, dá uma olhada aí. Se você não for dessa cidade, viaja pra assistir porque o show vale a pena. Bom, mas vamos lá, Chespirito, por que essa série tá tão legal? Por que tá tão maneiro de ver? Ela conta tudo, entendeu? É muito fera, mano. Todo mundo assistiu Chaves e Chapolin 1000 vezes, mas todo mundo que sempre quis saber o que acontece nos bastidores, como é que é a relação dos atores, como é que eles se comportam, quem que é amigo, quem que é inimigo, quem come quem. Eles estavam fazendo um programa de criança, eles estavam vestidos de criança, mas eles não são criança, eles são adultos. Como é que eles são fora das câmeras? Devia rolar muita merda. E claro que rolava. Claro que na série tem uma dramatização, né? Tem umas fantasias, tem um jeito de contar que não é exatamente como é a verdade, mas, mano, tá bom demais. Já se odeia, entendeu? O Roberto Gomes Bolaños já tá metendo o chifre na mulher junto com a dona Florinda. Então essa viagem pra Acapulco vira ali um centro da série. E desse dia eles ficam voltando ali pro passado, quando o Roberto Gomes Bolaños era criança, quando ele tava começando a escrever, quando ele tava começando a criar o Chaves, o Chapolin, mano, é emocionante. E eu já fiquei muito feliz quando eu vi que ia ter essa série, mano. Tinha que ter uma série porque o Chespirito é simplesmente um gênio, mano. Essa história tinha que ser contada de verdade e bem contada. Quem assumiu a empreitada da série foram os filhos dele. Mas não tá uma chapa branca, não. Mostra ele como filho da puta às vezes também. Os filhos estão envolvidos em todo o projeto. O criador e roteirista principal é o filho, o Roberto Gomes Fernandes. A história é muito boa, vocês já conhecem todas as pessoas que estão envolvidas, mas sempre se pergunta, como é que era o Seu Madruga? Como é que era o Kiko? Será que o Kiko era aquele bobão mesmo? Que o Chaves casou com a dona Florinda, isso aí todo mundo já sabe, mas tem muito mais coisa nessa história. Ele também fez muita coisa que ninguém sabe. Bom, mas eu vou começar pelo principal, a história de Roberto Gomes Bolaños, o criador de tudo. Pero es que no me tienen paciencia.
Bom, Bolaños é mexicano, nasceu em 1929, um ano muito importante, né? O crash da Bolsa de Valores de Nova York e também o nascimento do Chaves. O moleque já fez de tudo. Ele gostava de boxe, ele gostava de matemática, ele gostava de futebol, ele formou em engenharia, trabalhou numa fábrica. Bom, o que aconteceu? O pai do Roberto Gomes Bolaños, ele era um desenhista, assim, ele fazia umas figuras, não era caricaturas, não, ele fazia umas pinturas maneiras, assim. Ele teve um certo destaque, ele trabalhava para uns lugares maneiros, ele teve umas obras expostas em lugares importantes, ele desenhou figuras importantes da época, entendeu? Ele ganhava uma certa grana, ele tinha um certo respeito, mas ele gostava muito de cachaça e putaria. E essa vida de cachaça, putaria, ela gasta o caboclo, entendeu? Ela acaba gastando demais a pessoa. E aí o pai dele morreu quando ele ainda tinha 6 anos de idade, deixando a mãe sozinha, com 2 filhos, sem dinheiro e algumas dívidas. O pai do Roberto Gomes Bolaños também tinha outra família, né? Outra mulher com outro filho. E quando o pai dele morreu, a outra mulher veio cobrar da mãe do Chaves, né? Falar, e aí, como é que é? Ele morreu, cadê a herança? Vamos dividir essa herança. E a mãe do Chaves falou, beleza, vamos dividir. Sabe o que ele deixou aqui? Um monte de dívida, tá bom? Você paga metade, eu pago metade e vai tomar no seu... Bom, menino Gomes Bolaños cresceu nessa família ali um pouco conturbada, ele tinha um certo dinheiro até os 6 anos de idade, depois que o pai morreu, ele ficou meio sem grana, a mãe até jogou ele pra uma tia pra cuidar dele, vai lá pra casa da sua tia lá, porque o bicho tá pegando aqui, entendeu? Então um certo período da infância dele, ele cresceu com a tia, era um moleque medroso, entendeu? Era um moleque assustado, meio medroso, e por conta desse medo, olha que curioso, ele saía na porrada pros moleques na escola. Você já viu isso? O cara com medo de apanhar, ele vai lá e bate antes. Eu era medroso. Sabe o que eu fiz? Nunca entrei numa porrada. Isso é medo de verdade. A única briga que eu entrei foi com uma menina na 4ª série. E ela me bateu. Mas o menino Roberto Gomes, ele era porradeiro. Ele gostava de trocar uns socos. Com muito medo, ele ia pra frente e começou a entrar na onda do boxe. Ele chegou a lutar boxe amador de verdade. Chegou a competir mesmo. Mostrava um talento, ganhava uns campeonatos. Chegou a nocautear uns vagabundos ali no México mesmo. Mas um dia ele enfrentou um cara que era muito melhor, muito superior. Tomou um pau violento e aí ele começou a repensar a carreira. Falou, melhor procurar outra profissão. Isso é uma curiosidade interessante também. Ainda moleque ali, entre os 18, 20 anos, ele foi pra Acapulco. Foi tentar pegar mulher lá em Acapulco. Olha aí, quem diria, né? Anos depois faria um episódio mais clássico da história do seriado sitcom mundial. Pra mim, mundial. Bom, ele jovem ali, ele tava trabalhando numa fábrica, entendeu? E ele ficava fazendo graça na fábrica ali. Ele já era muito engraçado, ele falava um monte de merda, ele já era meio conhecido como um cara engraçado pela galera, já pegava umas minas nessa história aí, entendeu? Era o palhacinho, o Zé Gracinha, ele tirava a onda de todo mundo, ele era inteligente. Então ele já era engraçado no grupo de amigos, já era engraçado nessa fábrica aí, mas ele não gostava, né? Era chato, porra. Ele queria sacanear as pessoas, entendeu? Um dia nessa vida marota aí, ele viu um anúncio procurando produtor de televisão e roteirista. Ele pegou o jornal, pediu demissão e veio pra fila. Chegou lá na agência, a fila de produtor de televisão era gigante, era muita gente competindo pela vaga porque o salário era melhor. E a fila de roteirista era bem pequenininha, porque pagava menos. Ele falou, mano, eu vou pra de roteirista. Ele era ligeiro, ele era muito bom. Chegou na hora do teste, tinha que escrever o texto. Ele canetou, vlapo, 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 canetinha de ouro, filho. O homem escrevia, plá, 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 plá. Acabou o teste, o cara gostou muito do texto, ainda perguntou se é bom de máquina de datilografar. Olha a resposta dele. Ele falou, nos últimos 2 anos, eu não toquei nenhuma vez em uma máquina de datilografar. Ele falou dos últimos 2 anos, mas na verdade ele não tinha tocado nenhuma vez, entendeu? Não mentiu. Foi contratado pela agência de publicidade e lá ele começou, filhos. Lá ele começou a mostrar o talento, plá, plá. Ele era bom demais nessas frasezinhas. Eram frases curtas, engraçadas e que ficava na cabeça. Ele acertava muito, ele começou a desenvolver esse talento ali, plá, plá. As frases dele começaram a chamar muita atenção e, caralho, seria o grande diferencial depois. Olha o tanto de bordão que ele tem com o Chapolin, olha o tanto de bordão que ele tem com o Chaves, é interminável, mano. Você vai lembrando assim, não acaba, cara. Cada personagem tinha 50 bordões. Ninguém tem paciência comigo. Tá, não te dou outra por quê? Que coisa, não? Não se junte com essa gentalha. Não contavam com minha astúcia. Então na agência de publicidade ele já se destacou muito ali, mostrou talento, criatividade e rápido ele mostrou essa veia do humor. Mas veja bem, aí ele ainda estava escrevendo para agência de publicidade. A carreira dele como autor e comediante começou depois, quando ele foi convidado para escrever para uma dupla de comediantes famosos na época. Nem era na televisão, ainda era no rádio. O nome dos comediantes eram Viruta e Capulina. Outra vez a chillar. Anda, lárgate de aquí, macho chillón. No necesito de ti.
Ahora yo les voy a cantar nocturnas y yo les voy a cantar mi aventura. Era um grande sucesso na época da rádio e ele começou, começou a canetar. Logo nos primeiros roteiros já se destacou, entendeu? E os caras quiseram trazer o programa pra televisão, que tava começando na época ali, era uma nova sensação. Meu Deus, o que é a TV? Bom, Roberto Gomes Bolanhos foi pra escrever o roteiro deles na televisão também, e ele falava que era muito menos palavra, era muito mais visual, então ele tinha que descrever as ações, ele tinha que criar situações e piadas que eram de enxergar e não de falar. Era diferente do rádio, era televisão, você tinha que mostrar. Bom, ele acertava muito, escrevia demais, entendeu? O bagulho foi ficando cada vez mais sucesso, cada vez mais famosos. E aí, numa dessas gravações, um ator faltou. E quem foi que ficou ali pra tapar o buraco? Nosso menino Chaves. Entrou de ator uma vez, as gravações eram ao vivo, não tinha corte, não tinha erro, entendeu? Ele foi, fez essa participação pequena, a galera já curtiu muito e falaram, pô, tu é bom, hein, cara? Tu desenrola, hein, filho? Por que tu não faz mais vezes? Pô, vai mais. E aí ele, então tá, né? Então tá. Pues no veo dónde puede estar la gracia. Ah, sí. Começou a fazer uns personagens secundários ali no Viruta e Capulina, entendeu? E ali ele foi aparecendo, foi entrando, foi ganhando importância, tanto de roteiro como de ator. Ele tinha visão, então ele já começava até a dirigir um pouco de longe, assim, olha, vai por aqui, não sei o quê. Começou a entrar, mano. Deu espaço ali, ele foi se infiltrando. Ele era melhor do que todo mundo. Com a dupla, ele ainda foi pro cinema, escreveu uns filmes, participou dos filmes, até que o Capulina, eu acho que era o Capulina, começou a ficar com ciúme, entendeu? Começou a ficar, porra, não, tira o Roberto. Não, tá aparecendo muito, tá ganhando muito destaque. O ciúme é foda, filho. Bom, nessa briga de ciúme aí, quem acabou perdendo foi o Gomes Bolanhos. Na verdade, quem acabou perdendo mesmo foi os dois, né? Como assim, pô? Ai! Ahora sí les dije. ¡Perfecto! Me pareció bien dado. ¡Perfecto, fabuloso! Eu acho que foi nessa época que veio o apelido Chesperito. Bom, vocês devem saber, mas eu vou explicar mesmo assim. Esse nome foi dado por um diretor que trabalhava com ele na época, que gostava muito dos roteiros dele. Ele ficava impressionado tanto que ele escrevia bem e falava, mano, você é tipo um Shakespearezinho. Você escreve muito, você é o novo Shakespeare do México. Você é um Shakespearezinho. Só que lá, zinho é ito, é zito, né? Então ficou Shakespearezito. Shakespearezito. Começaram a chamar ele de Shakespearezito. Ah, chama o Shakespearezito. Ah, esse texto é do Shakespearezito. Ah, ele gostou desse nome. Porra. Maneirão. Esse nome pegou, virou o apelido dele ali no meio, entendeu? E aí depois ele pegou e deixou esse nome em espanhol, Chesperito. O resto é história. Los números de tu programa están rompiendo todo lo esperado en el extranjero. No sé ni siquiera si me puedo imaginar esa cantidad de gente. Tempo vai, tempo vem, dia vai. Bom, pegaram e deram uma oportunidade. Vai, Chesperito, faz o teu programa. Vai, inventa o que você quiser aí, tá na tua mão. Vai, cria. Se não é o criador, cria. Primeiro sucesso dele foi o programa Gênios da Mesa Quadrada. Mano, programa onde ele fazia piadas com temas atuais, celebridade, polêmicas, notícias do dia a dia do México. Poderiam me dizer o nome de 4 tribos autônomos que habitam lá no México? Aztecas, tontecas, bibliotecas e discotecas. E agora 4 tribos autônomas lá nos Estados Unidos da América. Apaches, Apalaches, Uriaches e Mariachis. Correto. Coisas que o pessoal faz até hoje. A gente no The Noite, Rodada da Noite, era isso aí, mano. Ele fazia isso aí, só que lá no final dos anos 60 no México, ou começo dos anos 70, não tem exatamente, eu acho que é final dos anos 60. Aí ele já começou a montar o elenco que a gente ia conhecer depois. O que era os Gênios da Mesa Quadrada? Bom, é uma mesa redonda, só que era quadrada, entendeu? E os gênios, era qualquer vagabundo. Então, o Seu Madruga era um bêbado, comentando as notícias. Tinha o professor Girafales, que era acho que era um professor mesmo. Tinha a Chiquinha, que era tipo o Zordon do Power Rangers. Ela ficava num quadro atrás, com uma cabeça gigante. Eu acho que ela dava os temas. E o Roberto Gomes Bolanhos era o Dr. Chapatin. Então, quer dizer, o Dr. Chapatin veio antes de todos. Então era um velho rabugento, um velho bêbado e um cara inteligente, comentando as notícias. Bom, o programa fez muito sucesso, estourou lá, os caras já começaram a ficar meio famosos assim na rua e tudo mais, mas a emissora de televisão tava querendo que ele pegasse mais pesado, que ele continuasse falando das celebridades, que ele começasse a criticar a concorrência, e isso estava incomodando ele. Não era esse tipo de comédia que ele queria fazer. Ele não queria ficar falando de atualidade, de celebridade, ele tava querendo fazer algo mais atemporal,
algo mais universal. Esses programas que eu tô falando, vários tem no YouTube, viu? Vocês podem assistir lá, mano. A ideia é muito boa, mano. Um cachaceiro, um velho rabugento, um professor comentando os temas de hoje. Mano, isso funcionaria hoje em dia, cara. Teve um outro programa que ele fez ali que chama Cidadão Gomes. Eu não vi direito, eu não cheguei a assistir. Se vocês quiserem, dá pra procurar aí, mas não deu tão certo. Não foi um grande sucesso, entendeu? Foi uma aposta ali que não pegou. Nessa ânsia de achar aí um outro personagem bom, alguma outra ideia que funcionasse legal, aí veio a lapada, filho. Aí a história da televisão mudou, viu? O homem pensou no Chapolin. O homem pensou, mano, eu vou fazer uma paródia de super-herói. Porra, o super-herói americano, todo mundo ama, todo mundo gosta, entendeu? Eu vou fazer um super-herói mexicano, fraco, burro, medroso. Porra, como vai dar errado? Ele ainda ofereceu essa ideia pra uns 3 ou 4 comediantes em ascensão na época do México, ninguém quis. Os caras viram a ideia, não gostaram, falaram, não, vai se fuder, vai pra lá. Quero isso aqui não, isso aqui é uma merda. Aí nasceu o Chapolin Colorado. Chapolin significa um grilo pequeno, né? Um gafanhoto pequeno, não sei exatamente qual dos dois. Parece que o primeiro carro dele era verde e pulava muito, entendeu? E aí ele chamava o carro de Chapolin, era um apelido que ele dava pro carro. E aí quando ele tava criando a ideia do personagem, veio a ideia, ele botou o nome no herói. Informação importante, as primeiras comédias gregas também eram feitas em cima de animais fracos. Pegavam um rã, sapo, um animal desse que não parece muito heróico, e aí faziam uma história de herói. Eram comédias que divertiam e faziam muito sucesso. Na Grécia Antiga. Antes do Shakespeare. Como é que é o nome do autor de comédia da Grécia Antiga? Só pra eu tirar onda aqui. Meu Deus, como é que é o nome? Aristófanes. Mas nem sei se era as peças dele que falava de bicho. Deve ser, porque eu acho que todas de comédia que tem é só dele. As outras tudo queimar, perder as peças. Eu acho que é só do Aristófanes que tem. Bom, pelo que diz a série, eu não sei se é verdade, mas foi uma treta pra ele conseguir botar esse Chapolin no ar, entendeu? Tinha um cara da emissora, segundo a série, não sei se é verdade. Tinha um cara da emissora que não gostava do Roberto Gomes Bolanhos. Ele ficava tentando sabotar o cara, ficava tentando quebrar ele, ficava tentando minar as ideias dele, entendeu? E aí o Bolanhos pegou, escreveu o piloto do Chapolin e gravou escondido da emissora, gravou ali na madrugada, conversou lá com o diretor do estúdio, entendeu? Falou, marcou com ele, falou, mano, vamos gravar isso aqui, tô com uma ideia boa. O diretor do estúdio topou, os caras gravaram o piloto escondido e depois mostraram pro dono da emissora. Aí, mano, ficou bom demais, o cara não tinha o que fazer. Lo único que le pido es que lea lo que traigo aquí. No, don Genial, no me convenciste. Este programa vale la pena. Una parodia de superhéroe. ¡El Chapulín Colorado! No contabas con mi astucia. A hora que ele assistiu, ele falou, fudeu, não tem como, não tem o que fazer, mano, vou ter que botar no ar. Esse piloto tá no YouTube, mano, é bom pra caralho. Mano, esse piloto é bom demais, mano. Eu assisti agora, por causa da série, eu assisti de novo o piloto. Eu tenho 36 anos, cara. Eu já vi o Chapolin várias vezes, eu ficava rindo, mano. Assista esse piloto, tem 6 minutos. Mano, o final é pica. Quem poderá me impedir? Eu! O Chapolin Colorado? O próprio! Chapolin, no geral, é muito bom, né? Eu, quando era moleque, eu não gostava muito. Eu gostava muito mais do Chaves. O Chapolin eu achava mais chato. Aí você vai passando, assim, você vai ficando mais velho, você vai dando mais valor no Chapolin. E reassistindo agora, mano, o Chapolin é muito top, mano. As histórias, assim, é muito absurda. Os universos que ele vai. Porra, olha os personagens. Lembra desses personagens? Bebê jupiteriano. Caralho, olha aquela merda, mano. Um cara esquisito com uma fralda. Ele vai crescendo, ficando gigante. Puta que pariu. O bebê jupiteriano é um negócio que entra na sua mente e não sai, cara. Ele cria umas paradas assim que fica gravado no fundo do cérebro. O racha-cuca, o tripa seca, o quase nada, o poucas trancas, o alma negra, pança louca, lagoa seca. Mano, esses nomes são muito bons. Olha esse, pouco pelo. Esse aí é uma homenagem pra mim, ó. Pouco pelo. Eu não sou calvo, eu sou um vilão do Chapolin. Tem o Super Sam, lembra do Super Sam? Time is money! O Chapolin tava dentro do programa X-Perito, se eu não me engano era isso. Era um programa maior que tinha... E o Chapolin era um quadro dentro. Também dentro do programa tinha um quadro que eram 2 ladrões, que era ele e o Seu Madruga, né? Ramon Valdez. Então eram 2 ladrões idiotas, assim. O X-Perito era mais idiota, né? O Ramon Valdez era mais ladrão. Se eu não me engano, é o episódio 3 da série que aparece a criação do Chapolin. No episódio 4, ai meu coração, é quando ele cria El Chavo. Bom, o Chespirito já tinha 6 filhos na época que ele inventou o Chaves, entendeu? 6 filhos.
E com esse tanto de moleque dentro de casa, ele ficava vendo os filhos, como é que eles se comportavam, o que que eles agiam, o que que eles falavam, como é que eles se mexiam. E baseado nos moleques, foi que ele criou o Chaves. Esto no es para niños y le va a gustar a toda la familia. El Chavo del Ocho. Mas não dava pra ser só o Chaves, tinha que ter a vila, tinha que ter as outras pessoas que compunham aquela situação ali, entendeu? Porque ele não queria que fosse um programa infantil. A emissora falava claramente, eu não quero um programa de criança. Ele falava, isso não é um programa de criança, isso é um programa pra todos. Não tem só criança na série, tem adultos também. Tinha que ter a véia fofoqueira, tinha que ter o desempregado que vivia de bico, tinha que ter o menino rico mimado. Tudo fazia parte pra criar um universo identificável onde todo mundo amasse. E ele conseguiu! Ai, Chesperito, obrigado! Todos os arquétipos infantis representados nos personagens. Todos os comportamentos demonstrados em cada situação criada por ele. O homem era caneta de ouro, filho. Esquece! O jeito que ele achou o ator do Kiko, o Carlos Villagrán, é uma prova de sua genialidade. O Bolanhos foi na casa do Rubens Aguirre, que é o professor Girafales, né? É o primeiro amigo dele mesmo, do elenco inteiro. O Rubens foi o primeiro amigo dele, até ajudou ele no início da carreira. Bom, no aniversário do Rubens, do professor Girafales, foi onde ele conheceu o Kiko. No meio do aniversário, os dois estavam fazendo um número de comédia. Os dois que eu digo, o professor Girafales e o Kiko, entendeu? O Kiko era como se fosse um boneco de ventríloco, entendeu? Então o professor Girafales era o mestre do boneco e o Kiko ficava lá. E aí o Kiko ficava agindo ali como boneco de ventríloco e o professor Girafales, rapaz, não fale isso, não sei o que, e o Kiko falando as merdas e tudo mais. O Bolanhos viu isso, achou muito engraçado e falou, mano, esse cara é bom, hein? Vou botar ele no programa, hein? O Bolanhos foi lá, chamou o Carlos Villagrán, eu acho que, eu nem sei se ele era ator na época, eu não sei exatamente se ele já tinha feito alguma coisa. Sei que o Chaves falou, mano, você é bom demais, quer entrar? Quer trabalhar comigo? Quer trabalhar com o papai? O cara, não, vai negar, filho? Não tem como, né? Aí vocês sabem o que acontece, né? Pô, o tanto que o Kiko era bom no Chapolin também, fazendo os vilão, fazendo o marido da Dona Florinda, bobalhão. Porra, tu é doido, o cara era bom demais. Esse era um detalhe importante também. Ele não só escrevia, ele não só criava situações, ele não só inventava os personagens, ele sabia reconhecer o talento, ele sabia qual era a mistura que ia funcionar, sabia onde botar cada pessoa pra fazer cada coisa. E ele dava espaço pros caras, entendeu? Ele não escrevia tudo pra ele brilhar. Isso era uma coisa dos comediantes antes dele também. Quem tinha que fazer a piada era o comediante principal. Os outros eram todos escadas, entendeu? Só tinha piada o comediante principal. Se começasse a botar piada pros outros, os caras ficavam putos. O Bolanhos não. Ele escreve pra todo mundo. E ele bota a piada na boca de todo mundo. E todo mundo é engraçado. Todo mundo sabe fazer piada. Então a dinâmica do bagulho fica foda. Pá, é só porrada, entendeu? É só lapada. Então não tem espaço sem graça, entendeu? Não tem buraco, não tem barriga. Senhor Barriga, não tem buraco. Aí ele já tava com os atores, veio com a ideia do Chaves, foi criando a vila ali, foi criando todos os personagens, porrada desde o início, entendeu? Chaves superou todos, superou o Chapolin, superou o Gênios da Mesa Quadrada, superou o Cidadão Gomes, superou o Dr. Chapatin. Chaves passou na frente de todo mundo, estourado, filho, estourado. Sabe o que é legal de ver? A idade dos atores na época da gravação. Isso é muito doido, mano. Porque eu, pelo menos, não tinha tanto essa noção. Eu tomei uns sustos quando eu vi. Chaves, quando começou, tinha 42 anos. O Kiko, 27. A Dona Florinda, 22 anos. Ah, novinha, filha da puta que vai causar problema. O Ramon Valdez, o Seu Madruga, tinha 48 anos. A Chiquinha, Maria Antonieta de las Neves, a Chiquinha, tinha 21 anos. E o Edgar Vival, o Seu Barriga, tinha 23 anos. Que porra é essa? Que isso, mano? Porra, você não fica assustado, não? E eu acho esquisito. A Dona Florinda, ela tinha 22 anos, ela era mãe do Kiko, tinha 28, e ela batia no Chaves, que tinha 42, entendeu? Eu não sei qual que era a maquiagem que ele fazia, se era a atuação, eu não sei que porra que era, mas ela parecia realmente uma mãe, entendeu? Ela parecia uma velha coroca. Sua velha coroca. Você tá do meu lado ou do lado da velha coroca? Quer dizer, tá do meu lado ou do lado da Dona Florinda? Ela era a mais nova do elenco. A velha coroca era a mais nova de todas.
E o seu Barriga, mano? E o seu Barriga que cobrava aluguel 23 anos, gordo, safado, novinho pra caralho, mas calvo. O cara era calvo aos 23 anos, gordo demais, entendeu? Passa um ar de seriedade, passa um ar de maturidade, passa o ar de quem viveu mais do que os outros. Afinal, não tem como ter ficado gordo tão rápido assim. Inclusive, olha como era Dona Florinda antes da plástica. Imagens raras, tá? Imagens raras. Já arrancou aqui a beirada do nariz, já, entendeu? Já deu uma de Anitta lá nos anos 70. Vai falando aí pra mim aí, qual o melhor capítulo que vocês acham, na opinião de vocês, tanto de Chaves, quanto de Chapolin, quanto de outra sketch, outro personagem que ele fazia? Qual é alguma curiosidade que vocês sabem que eu não falei aqui também que vale a pena? Escreve aí pra mim, escreve aí pra mim. Eu tô pensando, ver se vocês acham legal, fazer uma parte 2 desse vídeo aqui, porque realmente a história é demais. Por exemplo, Acapulco. Caralho, que episódio lendário. Acapulco, aqui traduziram pra Guarujá. Mano, dos melhores episódios, realmente, é muito top, é muito engraçado, chega a ser emocionante, aquele final, todo mundo cantando violãozinho na beira da praia, o primeiro luau MTV da história, todo mundo indo embora, entendeu, naquela penumbra, entendeu, só a silhueta dos personagens. Tchau, Dona Florinda, tchau, Senhor Madruga, boa noite, vizinhança. Boa noite, vizinhança. A pergunta que eu deixo aqui pra vocês, o que é melhor, Chaves ou Friends? E se você é ainda mais novo, o que é melhor, Chaves ou The Office? E se você é ainda mais novo, o que é melhor, Chaves ou Aqueles Caras? Bom, os programas eram muito bons, todos os personagens eram muito top e a Televisa começou a vender o programa para outros países. Aí foi para todo lado, filho. Aí foi para todos os lugares, entendeu? Pegou a América Latina inteira, pegou até Estados Unidos, começou a comprar também. El Salvador, mano, todos os lugares. O cara começou a virar uma lenda internacional. Em toda Centroamérica, em México, em Estados Unidos. Vai começar também já em Equador, provavelmente em Colômbia. O primeiro programa da televisão mexicana que virou internacional parece que foi o Chapolin, entendeu? Foi o primeiro de todos. O elenco inteiro viraram celebridades internacionais, entendeu? Globais. Os caras começaram a fazer apresentação, só que não era em teatrinho não, porra, era em estádio. Os caras lotavam igual Beatles. 2 sessões de 80 mil pessoas no estádio Santiago, no Chile, filho. 2 sessões de 80 mil. Chora o Whindersson. Quando eles foram fazer um show no Peru, 50 mil pessoas simplesmente invadiram a pista do aeroporto, cara. Botaram toda assim a fila de policial. Quando viram que o avião deles estava chegando, eles já empurraram o policial pra frente. E as pessoas invadiram a pista. Qual é essa ideia? Você vê o nível do fã, o fanatismo? Os caras invadiram a pista do avião. Tipo, aqui ó, tamo aqui ó, para aqui avião. O avião vai matar vocês, porra. O avião não pôde pousar porque tava cheio de gente, teve que subir de novo. Eles fizeram um show em Nova York, Madison Square Garden, porra! Nas imagens vemos o elenco no aeroporto de Los Angeles. Eles se apresentaram no grandioso Madison Square Garden. O Chespirito, ele ficava meio incomodado com esse sucesso, assim, sabe? Não com o sucesso do programa, mas com as pessoas querendo encostar nele, essa obsessão, entendeu? Ele falava, mas eu sou uma pessoa normal, de carne e osso. Mas você é o Chespirito, porra. Você é o Chaves, porra. E o Godinez, lembra o Godinez? Ele era irmão do Chaves. Ele também era empresário do grupo e dos shows. Então, quer dizer, o dinheiro tava dentro de casa. É muito legal ver as fotos de bastidores, assim, os atores do Chaves andando, entrando no avião, saindo pelo estádio. Tu é doido, eles se vestiam tipo mafioso, mano. A roupa era mais de mafioso do que de Beatles. Eles andavam assim, aquelas golas assim, ó, fumando pra todo lado, todos eles fumando assim, ó. Pica. Uma coisa doida dessas viagens aí é que o Chavinho aproveitava mesmo, viu? Passava a vara em todo mundo, não tava nem aí, não. Rau! Rockstar. Me parece que esto puede ser el inicio de una larga amistad. Isso? Eu aposto que as mulheres pediam pra ele usar a roupa do Chaves, entendeu? Eu aposto que ela falava, vai, Chaves, me come vestido de Chaves, vai. Aí você vai e você tira a roupa e mete a vara, Isas, e bota na minha bunda, e bota na minha boca, Isas. O Chespirito disse que aproveitou bastante essa época aí, viu? Disse que aproveitou legal, mas que trocaria tudo por um simples beijo da Florinda. Olha que filha da puta. E a mulher dele na casa dele com os 6 filhos dele. Olha que vagabundo, hein? E ele metendo chifre, metendo gaio na mulher. E a mulher dele falava, e aí, Chaves, você tá pegando as vagabundas aí na viagem? E ele falava, foi sem querer querendo.
O Kiko também aproveitava, com certeza, viu? Mano, você vê a cara do Kiko, tinha uma cara de bicheiro do cara. Mano, você vê a cara do Kiko, o Kiko velho, ele já parece um bicheiro. Se o Chaves fosse hoje em dia, com certeza o Kiko tava divulgando o bet. Bom, pessoal, mas tanto sucesso, viagens, gravações, cobrança, dinheiro, não tem como. Depois de muito tempo, isso acaba gerando um desgaste inevitável e dá merda. Normal, esperado. Aí é briga, é confusão, é ódio, entendeu? É inveja. O negócio bom pra começar a entender essas tretas é que não tem mocinho na história, tá legal? Não vamos tentar encontrar quem que é o vilão, quem que é o coitado. Não, só tem filhadão. Se vocês quiserem um episódio só sobre fofoca, eu vou fazer um episódio só sobre fofoca. Agora eu vou passar rapidinho. Bom, Chiquinha, ela saiu, depois voltou. Depois saiu de vez. Ela teve briga na justiça pelo uso do personagem. Chespirito é o criador de todos, só que todos os atores também contribuíram para a criação do personagem, adicionando ideias, adicionando características, adicionando jeitos e falas. Eles brigaram na justiça por 12 anos. A Chiquinha chegou a ser internada por causa de estresse. Ela fazia shows de Chiquinha, ela tinha um circo da Chiquinha, ela viajava ganhando a grana dela. El circo de la Chilindrina. Sí, amiguitos, en la estación del metro la aullaba en persona directamente de la vecindad del Chavo, la Chilindrina. Kiko também saiu, ainda levou o Seu Madruga. Olha que filha da puta. Essa parte tá sendo mais explorada aí na série do Chaves. Fica lá mostrando o Kiko assim, vamos embora, Seu Madruga. Chespirito tá barrando nós, ele não quer concorrência. Vamos pra Venezuela, porra. Vamos fazer o nosso. Vem pro pai. E ele fez isso mesmo. Ele saiu do Chaves e foi pra Venezuela fazer o programa próprio e levou o Seu Madruga junto com ele. O programa não era o Chaves, mas, cara, o personagem do Kiko era muito igual ao Kiko e o personagem do Seu Madruga era muito igual ao Seu Madruga. ¡Kiko! ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Pues lo que usted me dijo, que para que la gente no se diera cuenta que retiquetara dentro de la caja. A relação do Kiko com Chaves ficou tensa e tenebrosa aí até o final da vida. Teve uma vez que eles se encontraram, deram um abraço assim, mas não convenceu muito ninguém não. O Ramon Valdez ainda se redimiu e voltou pro Chaves em 1981. O Seu Madruga é o personagem que o brasileiro mais gosta. O brasileiro ama o Seu Madruga, é o mais amado, pelo menos aqui no Brasil. E era o mais amado pelo Chaves também, entendeu? Pelo Chespirito, na verdade. Ele gostava muito. Era o ator que mais fazia ele rir, entendeu? Ele fazia questão dele em todos os projetos desde o início. Mesmo com essas brigas todas do Kiko, ele ainda vai nos programas de televisão hoje em dia, assim, e várias vezes ele já demonstrou respeito e gratidão pelo Roberto. Ele menospreciou a seus companheiros e também o dinheiro. Bom, mas o Chaves no Brasil é uma história meio à parte. O Brasil hoje em dia tem 211 milhões de habitantes. Todos os outros países da América do Sul somados têm 220 milhões. Então, quer dizer, a gente era o maior mercado disparado. Só tinha um problema. A gente não fala espanhol. Puta que pariu, aí dá uma raiva. Por que a gente fala em português, mano? Porra, todo mundo fala espanhol. Por que nós fala em português, porra? Inclusive, por essa questão do português, é que a gente tá fazendo showtões de comédia. Um brasileiro, um português e um angolano. As pessoas que falam a porra da língua portuguesa se reunindo pra fazer stand-up no mundo. Bom, mas o Brasil era essa questão, entendeu? Toda a América Latina já amava o Chespirito, já amava todos os caras, mas aqui no Brasil a gente ainda não tinha acesso porque a gente não falava a língua dos caras, entendeu? Só chegou aqui em 1984, eu acho. E veja que loucura, né? A língua era uma grande barreira e acabou virando um grande motivo do sucesso do programa aqui também. Porque a dublagem brasileira é sensacional. A dublagem do Chaves é boa demais. Os caras arregaçaram, mano. Os próprios dubladores hoje viraram celebridades, entendeu? Os próprios dubladores vão nos programas de televisão e todo mundo fica, meu Deus, meu Deus. Eu tô em dificuldade, devendo 14 meses de aluguel. Você não vai com a minha cara? E quem teve um papel muito importante nessa história, lógico, meu eterno patrão, o rei do Brasil, Silvio Santos. Bom, ele comprou o seriado do México e mostrou pra todos os executivos do SBT. Os caras não gostaram, né? Acharam uma merda e ele botou o pau na mesa e falou, não, vambora, o Chavinho é pica. Os caras, não, Silvio Santos, que isso, não presta. Ele, rapaz, tô te falando, bota no ar. Tentaram uma primeira dublagem, ainda não foi muito legal. Eu acho que é aquela que o Chapolin Colorado chama Polegar Vermelho. Sabe o que me trouxe a este povoado vermelhinho? As pernas. Mas depois tentaram uma segunda dublagem e aí, filho, esquece, estourou.
entrou no ar em 1984 e mais de 30 anos depois nós estamos aqui falando deles. Foi no ano de 88 ou 89 a primeira interação do Chaves com o Brasil. Eles foram no Viva a Noite, lá antes do Domingo Legal, conversar com o Gugu. E depois o Gugu também foi lá no México, foi na casa do Chaves já. O Ratinho foi entrevistar o Chaves também. O Chaves, mano, parecendo um sapo boi já, na beira da morte, assim, uma situação meio triste já, né? Eu amo Brasil, sí, eu gosto muito de Brasil, as pessoas de todos. Y el Chavo era más difícil. Mais difícil? Sí. Mais ingênuo, né? Conservar al niño inocente es más difícil de actuar. Mas o Gugu conversando com o Chaves é muito maneiro, mano. O Chaves de roupinha de Chaves falando assim, Gugu, você gosta de futebol? E o Gugu, eu gosto só da bola. Você é o Gugu? Sou o Gugu. Joga futebol? Não, não jogo. Então não é brasileiro. Bom, mas vamos voltar para a história do Roberto Gomes Bolaños lá no México. Estourado no mundo inteiro, todos os personagens muito queridos e amados pelo mundo, mas os caras estavam querendo planos maiores. Falaram, Roberto Gomes Bolaños, vamos tentar ir pro cinema. Nós já estouramos nos estádios, nós já estouramos na televisão, no rádio. Vamos pro cinema, homem. Ele topou, mas ele negou fazer Chaves, fazer Chapolin. Não dá, não queria fazer isso no cinema. Ele não queria repetir. Ele tinha na cabeça dele que se fosse pra fazer no cinema, tinha que ser melhor. E ele já tava velho. Ele já se enxergava como Chaves, ele já não gostava. Ele já ficava assim, pô, eu com 40 anos, vestido de criança, beleza. Porra, mas eu com 60, 70, tá foda, mano. Tá com a cara muito velha já. Pra fazer o Chapolin também tinha que pular, tinha que cair, tinha que bater, já não tava dando legal, entendeu? Ele, não dá mais, não dá mais. Vamos tentar fazer outra coisa no cinema. E aí ele botou uma outra paixão dele, criou um personagem jogador de futebol, o Chanfle. Exatamente, mais um personagem começando com CH, de Chespirito, Chapolin, Chaves, Chapatin, Chanfle. Esse filme, se eu não me engano, ele tá inteiro no YouTube também. Será que ele tá inteiro no YouTube ou se eu baixei ele pirata? Não sei, mas tem. Se vocês quiserem, vocês conseguem. Ele gostava muito de futebol, entendeu? Ele já tinha tentado ser jogador de futebol na adolescência também, só que ele era muito baixinho, né? Isso aí deve ter atrapalhado ele. Mas no livro ele comenta que um dos maiores orgulhos era quando grandes jogadores ligavam pra ele pra falar que era fã do Chaves. Imagina a emoção, mano. O Pelé ligou pro Chespirito, falou que queria gravar um filme do Pelé com o Chespirito. Olha isso. Eu prefiro ver o filme do Pelé. Y me dijeron, te hablan por teléfono, Pelé, y además hacer una película. Maradona também ligou, se emocionou, falou que o Chespirito era ídolo. Que quando ele tava doente, se tratando em Cuba, ele ficava assistindo os episódios de Chaves pra se sentir melhor, pra ficar bem. Olha que maneiro, mano. Um pouquinho de Chaves, um pouquinho de farinha. O jogador Sebastián González, o Chama Gol, também era um cara que ficou muito famoso porque ele imitava os personagens na comemoração dos gols dele. Bom, pessoal, a história é gigante e ela não acaba nunca. Eu não vou fazer um vídeo eterno aqui. Então, se vocês quiserem um episódio 2 sobre Roberto Gomes Bolaños e Chaves no geral, vocês me deixem ficar sabendo. Escreva nos comentários, dá um monte de like nesse vídeo, compartilha, faz com que vale a pena. A série tá saindo aí semana a semana. Quando eu gravei esse vídeo, eu acabei de assistir o 5º episódio, então eu não sei quando esse vídeo vai pro ar. Eu não sei quantos episódios ainda faltam, mas eu sei que a série ainda não acabou. O que a gente já sabe é que o Kiko não gostou da série, não autorizou o nome dele na série. A Dona Florinda também não gostou, também não autorizou o nome dela na série, né? Porque são os caras que tem mais treta, assim, tem mais hate da galera. Não querem que a história seja contada, porque, porra, não pega bem pra eles. A Chiquinha também parece que não gostou, mas parece que já gostou, mas parece que ela até faz parte da série no final. Eu não sei, eu não tenho certeza. Mas é isso, Roberto Gomes Bolaños, o pequeno Shakespeare, Chespirito, caneta de ouro. O cara era brabo demais, mano. Você vai assistindo os episódios velhos, cara, você vai se impressionando como era bom mesmo, engraçado demais, muito simples, muita piada, muita situação foda. Dá vontade de plagiar tudo. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem assistir a série, vale a pena, tá legal? Eu tô viciado. Deixa o like aqui, tá bom? Faz algum comentário e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Lembrando do show no Tons de Comédia. Tamo na África e tamo chegando no Brasil em agosto, tá bom? Todos os ingressos estão aqui no link da descrição e a gente se vê. Um beijo! Que bonita sua roupa, que roupinha muito louca. Nela é tudo remendado, não vale nenhum centavo.
mas agrada quem olhar.